Vamos falar de aposentadoria. E nesse assunto a gente tem uma notícia muito boa, mas infelizmente a gente tem também uma notícia muito ruim. Qual que é a notícia muito boa? As pesquisas do IBGE têm mostrado ao longo dos últimos anos que a expectativa de vida do brasileiro tem se ampliado. Hoje, o brasileiro já vive, em média, 75 anos. As mulheres um pouco além disso, os homens um pouco aquém disso. O que significa isso? Significa que a perspectiva que a nossa geração tem é de viver além disso. Vamos ter mais tempo para viver como aposentados. A nossa aposentadoria vai ser mais longa. Essa é a grande notícia. Qual que é a notícia ruim? A notícia ruim é que para viver nessa fase da vida, como em outras também, é preciso recurso financeiro para se ter qualidade de vida. E nessa fase, alguns gastos sobem muito. Gastos médicos, remédios, atividades de lazer. Muito da qualidade de vida que nós podemos ter nessa idade vem dos avanços da medicina, dos avanços dos medicamentos. E óbvio que a indústria farmacêutica, a indústria da saúde cobra um preço por isso. E como é que a gente vai financiar essa nossa qualidade de vida nessa fase? A maior parte dos brasileiros não está preocupada com isso. Aqueles que estão têm uma resposta mais ou menos comum. Eu pago INSS. E acredito que a aposentadoria que o governo vai me pagar vai ser suficiente para isso. E nessa plateia cheia de empresários que pagam a maior parte deles no INSS ainda podem falar, eu tenho uma empresa. Quando é funcionário público pode falar assim, eu tenho uma aposentadoria especial. Mas vamos examinar esses três públicos. Primeiro, o empresário, que paga INSS para dar uma parte da renda da aposentadoria e espera que a empresa continue garantindo a outra parte da renda. E as empresas que dependem da atividade do empresário? A minha, por exemplo. A minha empresa de consultoria, de palestras, ela depende da minha atividade. A receita depende do meu trabalho. Se daqui a alguns anos eu me retirar dessa empresa, essa empresa vai deixar de gerar renda. Ah não, mas essa empresa é maior, já tem toda uma estrutura, mas vai precisar da sua gestão, do seu comando. Você já está pensando para quem que você vai passar esse bastão? Você já tem um programa de sucessão pensando em perpetuar a sua empresa e, obviamente, garantir que ela continue como uma fonte de renda lá no futuro. E os funcionários públicos sabem que aqueles que estão no regime antigo, que mesmo se aposentando com o salário integral, aqueles cargos de confiança, que em muitos casos é uma boa parcela da renda, eles perdem ao se aposentar. Então 30%, 40% da renda diminui. E há alguns anos houve uma mudança do regime dos funcionários públicos também. Então em muitas categorias não há mais a garantia da aposentadoria com valor integral. O grande desafio passa então a ser como eu vou financiar essa minha aposentadoria? Será que só o INSS vai ser suficiente? E aí as notícias são mais preocupantes. Falar de INSS gastaria uma palestra muito mais longa que a de hoje. Os especialistas divergem. Uns falam em rombo no INSS, outros falam em superávit no INSS. Não vou entrar nesse mérito. Mas algumas coisas já estão acontecendo. Os especialistas otimistas garantem que o modelo do INSS no Brasil, da Previdência Social no Brasil, é sustentável. Então vamos partir dessa premissa. Só que algumas coisas já estão acontecendo ao longo do tempo. A principal delas, o limite
dos benefícios pagos pelo INSS. Há alguns anos, esse limite já esteve na casa de 10 salários mínimos. Hoje o limite é bem mais baixo. Não chegam a 6 salários mínimos. Ou seja, nesses anos, 40% de queda. Parte dos especialistas otimistas garantem que no futuro próximo, a maior parte dos aposentados no Brasil vai ganhar um salário mínimo. Infelizmente, um salário mínimo não é suficiente para se garantir uma qualidade de vida. E o problema é que, por um período cada vez mais longo, já que a nossa expectativa de vida está se ampliando. Poxa, muitos podem perguntar, por que essa discussão é atual? Por que antigamente não se discutia, não se preocupava com esse assunto? Vamos voltar em 1950, metade do século passado. Vocês têm ideia de qual seria a expectativa de vida do brasileiro em 1950? Até para ajudar o raciocínio, em 1950, o brasileiro vivia em média 50 anos. Ou seja, se o brasileiro vivia em média 50 anos, poucos eram os brasileiros que avançavam nessa idade. Poucos eram os brasileiros que podiam se aposentar. E aí, qual que era a imagem que a gente tinha da aposentadoria naquela época? Eu saía do mercado de trabalho, vestia um pijama, e esperava por pouco tempo, poucos anos, o convite para a festa lá em cima. Esse convite chegava rápido. E como a espera era pequena, não havia necessidade de se ter uma reserva financeira muito grande para poder financiar esse período. Qualquer capital que eu tivesse acumulado me ajudaria, junto com a minha aposentadoria. Só que hoje a gente já vive, em média, o brasileiro, 70 e tantos anos. O caso de pessoas centenárias é cada vez mais comum. O que antes era uma raridade, uma aberração, hoje é comum. É preciso mudar um pouco a reflexão do que é aposentadoria. Esse modelo de me afastar do mercado de trabalho, de sair da empresa, de sair do meu negócio, ele vai ser cada vez mais difícil. Por quê? Porque o volume de recursos que eu teria que ter poupado ao longo da minha vida produtiva teria que ser muito alto para poder permitir que eu complementasse essa renda da Previdência Social, por exemplo. Que, como eu já disse, ela tende a diminuir ao longo dos próximos anos. O esforço teria que ter sido muito alto. E as pesquisas mostram que muitos poucos brasileiros começaram efetivamente a guardar algum recurso para esse momento da vida tão especial. É preciso agora entender ou encarar como uma nova aposentadoria. Vários paradigmas precisam ser mudados. A aposentadoria vai ser muito mais do que uma saída do mercado de trabalho, um processo de transição. Vou dar exemplos. Pessoas que recentemente eu atendi num processo de consultoria. Primeiro deles, um senhor, recém-aposentado de uma empresa privada, cuja renda do INSS, da Previdência Social, ainda era suficiente para pagar suas despesas. Só que ele tinha feito uma reserva pequena ao longo da sua vida. E ele sabia que a tendência é o benefício ir minguando. E essa reserva que ele fez não seria suficiente para poder garantir o quê? Para poder garantir a complementação dessa renda. O que ele resolveu fazer? Eu tenho que continuar no mercado de trabalho. Eu tenho que buscar uma outra atividade. Pesquisou daqui, pesquisou dali, e de repente disse, cara Eduardo, eu encontrei uma atividade que eu acho que pode ser bem interessante para mim. Eu gosto muito de leitura. Não gosto muito de dormir à noite. Por que não ser porteiro noturno de prédio? Tem que ficar acordado. Posso aproveitar esse período noturno, que normalmente não tem muito trabalho nas portarias, para estar lendo.
para estar mantendo em dia o hobby que eu gosto tanto. E essa atividade vai me permitir o quê? Uma renda. E essa renda que hoje eu não preciso para fazer frente às minhas despesas, eu posso estar investindo. Eu posso estar acumulando. E essa minha poupança, essa minha reserva vai crescendo. E lá na frente eu vou poder utilizá-la para complementar minha renda. Olha só que raciocínio sábio. Um outro exemplo. Uma funcionária graduada de uma empresa, secretária, que estava se afastando dessa empresa, tinha conseguido fazer uma boa reserva financeira, mas ainda tinha filhos que traziam alguns gastos para ela. Pós-graduação, ela tinha prometido ajudá-los ainda durante um período da vida. E a remuneração que ela receberia do INSS não seria suficiente para poder fazer frente aos compromissos todos que ela tem, com a família dela inclusive. A renda dessas aplicações, a princípio, até poderiam complementar essa diferença. Mas por quanto tempo esse rendimento daria? Eu falei assim, não, eu também estou nova, muita disposição ainda, não tem muito sentido parar. O que ela decidiu fazer? Transformar uma atividade que até então para ela era um hobby, ela cantava, tinha um grupo vocal, tinha pouco tempo para se dedicar a esse grupo, por todas as tarefas, responsabilidades que ela tinha na antiga empresa. Vou passar a me dedicar a essa empresa, a essa atividade. Poder fazer mais shows, gravações, CD e tirar renda disso. Ou seja, vai ser um valor que vai poder complementar a minha renda. E é uma coisa que eu gosto e agora eu vou ter mais tempo disponível para isso. Uma outra questão importante, que muitas pessoas têm atentado para isso, junto com o aumento da expectativa de vida, e em razão de vivermos cada vez mais, o que tem aumentado entre os idosos? O índice de doenças que inibem a capacidade da pessoa. Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas. E aí o risco de cada um de nós terminar a vida com um quadro de uma doença degenerativa é cada vez mais alto. E esses quadros requerem, muitas vezes, um gasto maior para permitir qualidade de vida para o paciente. Na minha família eu tenho um caso. Eu tenho uma avó com 94 anos que há pelo menos 6 anos ela tem um quadro de Alzheimer sério. Ela precisa de cuidadora 24 horas. Graças a Deus, ela e meu avô conseguiram construir uma vida financeira que permite a ela condições de financiar essa necessidade toda que ela tem. Obviamente ela não tem mais controle sobre isso. Uma tia minha cuida disso para ela. E aqueles que não conseguiram? Antigamente a gente ainda tinha uma perspectiva de, poxa, alguém na família vai cuidar de mim. Isso era perfeitamente factível quando a gente tinha aquelas famílias grandes. 5, 6 filhos. Poxa, num quadro de 5, 6 filhos, provavelmente seria tranquilo encontrar um filho, uma filha, com dom, com vontade, com disposição para cuidar do pai ou da mãe. Só que agora, o que está acontecendo nas famílias? Cada vez menores. Na minha casa, por exemplo, eu tenho uma filha e acabou de nascer um filho. Paramos por aí. Vou ter um casal de filhos, 2 filhos. A probabilidade de algum desses dois ter vontade, ter desejo, ter dom, ter possibilidade de cuidar de mim ou da minha esposa é bem menor. Pode ser que eles façam a vida longe de nós. É uma possibilidade grande. E aí? Quem vai cuidar do meu futuro? É bem bacana, eu participo muito de programas de aposentadoria, planejamento para aposentadoria. É tão legal quando a gente vê uma pessoa que está
entrando nessa fase da vida, que se planejou, que se organizou, e aí fala dos planos, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer mais aquilo outro, e você pode dar o suporte financeiro. Não, o que você conseguiu construir te dá a possibilidade de realizar esses sonhos e esses objetivos. Mas é tão triste quando a gente vê uma pessoa que acredita que naquela fase ela vai poder, enfim, realizar uma série de sonhos. Poxa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais aquele outro. E a gente começa a olhar, verificar as reservas, a renda, e chega a uma conclusão. Se você fizer tudo o que você está imaginando, em 2 anos você não tem mais dinheiro. E aí, nesse caso, infelizmente, essa pessoa vai ter que sujeitar as escolhas que a vida fizer para ela.